Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai seja conosco e nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. O tema dessa semana é controvérsias. Controvérsia vem de diversidades, problemas, dificuldades e questões que envolvem conflitos. Primeiro, nós temos que entender quem é Jesus, para que nós possamos entender as questões e as controvérsias que vão ser tratadas no tema dessa semana. Marcos 2, 27 e 28 diz assim: Jesus responde para algumas pessoas que estavam questionando ele sobre a questão do sábado. E ele disse-lhes: o sábado, no original a palavra sabaton vem do sábado, sétimo dia da semana. Também tem outros sábados, chamados sábados cerimoniais. Mas esse sábado aqui, sabaton, é o sábado do sétimo dia da semana. Foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por quê? Porque o homem foi criado e a mulher e os animais no sexto dia. Então Deus acrescenta mais um dia, que é o sétimo, com um propósito para o bem do homem. E Jesus diz: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A palavra Senhor aqui é Curios, dono. Senhor no sentido de dono. Ele é dono também do sábado. Nós temos que entender que esse Senhor aqui, Jesus, é o mesmo Senhor do passado, que se revelou como Yahvé. E aqui tem uma passagem interessante, Êxodo 15:3, que diz assim: o Senhor, ou seja, Yahvé, é homem de guerra. Guerra no sentido que Deus não deixa de lutar as batalhas que têm que serem lutadas. Ele enfrenta os problemas quando eles surgem, como Jesus aqui está enfrentando. E diz aqui: o Senhor Yahvé é seu nome. Então, o nome dele, que alguns ficam em dúvida que é Senhor, ou que é ou seja o que for, é esse aí. YHWH, significa Yahvé. Então, segundo Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o propósito de Deus e do Espírito de Deus é nos tornar livres. Livre no sentido mais excelente da palavra. Deus nos criou para sermos livres. E eu espero que você queira ser livre. Gênesis 2, de 1 a 3 diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, Deus criou os céus e a terra e eles foram concluídos em determinado momento. Diz que, havendo Deus, no original a palavra está escrita Elohim, Deus no sentido coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo, acabado no dia sétimo, e aquele sábado ali de Sabaton. A obra que fizeram, que ele fez, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Não descansou no primeiro dia. O primeiro dia é conhecido como Sunday, dia do sol ou domingo. Porque Deus disse, haja luz, Alguns acham que o sol surgiu no primeiro dia. Mas a Bíblia diz que o sol surge no quarto dia. Quando você lê em Gênesis, no quarto dia é que é criado o sol e a lua. Aqui nos diz que Deus descansou no sétimo dia da obra que tinha feito. E disse: abençoou Deus o dia sétimo. Então, descansar no sentido que ele não mais fez atos ou efeitos relacionados com a obra da criação, relacionado com a terra. E abençoou, no sentido de abençoar, é dar algo distinto, separar ele. E santificou significa separar ele dentre os outros que já existiam. E aqui tem a razão, porque nele descansou de toda a obra que ele criara e fizera. É um dia comemorativo, o sétimo dia. E esse dia, a Bíblia fala em Apocalipse 1, 10, 11, que João, quando teve a visão, e Apocalipse significa revelação, as revelações que Jesus deu para ele, o último livro que nós conhecemos, o Apocalipse, ele diz que eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Alguns usam essas traduções, eu já vi até algumas Bíblias dizendo que esse dia do Senhor que é domingo. Não. A Bíblia não fala que domingo é dia do Senhor. O dia do Senhor, nós vamos ver aqui claramente, é o sábado. Então, ele foi arrebatado em espírito num dia de sábado, o João.
E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é que se revela como Alfa e Ômega? Primeiro e derradeiro, o princípio e o fim. E o que vês escreve num livro, né? Pediu para o João escrever. Envio as 7 igrejas que estão onde? Na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Deus, né, Jesus, envia essa mensagem para nós, né? E é o próprio Jesus que está se revelando aqui como Deus. E aqui, Isaías 58:13 nos explica um pouco mais essa questão do sábado. Aqui diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Então, o dia de sábado não é o dia para a gente fazer as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Né? Não que a gente não vai fazer as coisas que tem que fazer, né? Comer, beber, tomar banho. Né? Mas aqui diz: e chamares o sábado deleitoso e que santo dia do Senhor. Então, qual é o santo dia do Senhor? É o sábado. Aqui está escrito, Isaías 58, a resposta. Então, dia do Senhor é o quê? Sábado. Digno de honra. E o honrares não seguindo os teus caminhos. Deus não está falando aqui em nenhum momento de domingo. Nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Nem falar as tuas próprias palavras. Então, não é um dia para a gente estar tratando de negócios, fazendo comércio, né? Envolvido em atividades que você deveria estar envolvido nos 6 dias de trabalho. É um dia dedicado à comemoração da criação. É um dia para você estar mais em comunhão com os irmãos e com Deus. Então, Jesus, Marcos 2, de 1 a 5, conta a história que em alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum. E soube que ele estava em casa. As pessoas souberam que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. Então Jesus aproveitou para anunciar a palavra para eles. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar dele devido à multidão, né? Descobriram, né, o telhado, que essas casas antigamente tinham sacada, você conseguia subir na parte de cima. E tinha um telhado, e nesse telhado eles fizeram um buraco. E baixaram o leito, né, que jazia o paralítico. Diz aqui, Jesus vendo a fé deles, então a fé, ela tem obras. Então, Jesus viu a fé deles pelas ações deles. Mesmo com muitas dificuldades, eles trouxeram a pessoa à presença de Jesus. E diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, às vezes, nós temos que ajudar as pessoas a chegar-se a Jesus. Nós temos que ajudar a pessoa a conhecer Jesus. E aí, cada um tem a sua parte a fazer. Né? Aqui a Bíblia nos fala, em Marcos 2, 6 a 11, continuação da história, diz que estava ali sentado algum dos escribas, pessoas que envolvidas com as escrituras, né? com a liturgia que acontecia, né? no santuário. E que arrazoava em seus corações. Estavam pensando, dizendo: por que diz este assim, perdoados são os teus pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? De fato é verdade. Deus é que perdoa pecados. Mas Deus outorgou para nós também essa capacidade. E diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, Jesus mostrou algo aqui que só o ser divino consegue ter a capacidade de saber o que as pessoas estão pensando, em que elas dizem. E aí Jesus fala: que é mais fácil, disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Para mim as duas são difíceis, né? Tanto perdoar o pecado, como também dizer: levanta, toma o teu leito e anda. E Jesus fez as duas coisas. Jesus: ora, para que salvais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? O que ele fez? Disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E esse dia era um dia de sábado. Então ele estava carregando. E algumas pessoas diziam que não podia carregar nada num dia de sábado. Então nós não podemos tornar o sábado aquilo que Deus não disse que ele é. E sim se ater ao que ele disse, como deve ser guardado. Não devemos dizer também que ele foi abolido, mas que ele deve ser guardado da maneira que Jesus nos ensina. João 5, 24 a 27 fala justamente sobre a questão
Jesus é quem julga, Jesus é quem tem o poder de definir quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Na verdade vos digo quem ouve a minha palavra, Jesus falando aqui, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Imagine, ter a vida eterna. Crê em Jesus e em Deus. E não entrará em condenação. Significa que nós vamos ser julgados, mas no momento do julgamento nós não seremos condenados. Mas passou da morte para a vida. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são os mortos? Todos nós. Eu estava morto no passado. Já nasci para morrer a morte eterna. Todos os seres humanos já nascem para morrer a morte eterna, porque todos nós somos pecadores. Mas, graças a Deus, Deus me deu a capacidade de ouvi-lo, ouvir o seu chamado. E aqui a Bíblia diz, quem ouve e crê vai viver. Diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida. Por que deu? Porque esse Filho aqui é o Filho da humanidade. Jesus, sendo Deus, sempre tinha vida em si mesmo. Mas ao tornar a forma humana, ele podia, abdicar disso. E está dizendo aqui, não, ele tomando a forma humana, continuou tendo vida em si mesmo. Que glória, né? E diz, deu-lhe o poder, então, de exercer o juízo, ou seja, vai julgar todos, porque é o que? O Filho do homem. É aquele filho da promessa que foi dada para Adão e Eva. E aí nós começamos a juntar as peças e começamos a entender que toda a Bíblia está falando de Jesus. Apesar que tem umas pessoas dizendo que não. Né? Marcos 2, 14 a 17 diz assim, Jesus passou e viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse, segue-me. Interessante. Né? Publicando, uma pessoa que envolvida com arrecadação, né? Era considerada uma pessoa má, pessoa egoísta. Diz que ele, Levi e Mateus, levantando, seguiu Jesus. Que benção, né? Alguém tinha feito esse preparo dessas pessoas. Quem tinha feito? João Batista. Jesus veio fazer a colheita. E aconteceu que, estando sentada à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então as pessoas reconheciam aquelas pessoas como publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, disseram ao seu discípulo, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então, por que Jesus está conosco? Por que Jesus está com você, está comigo? Nós somos pecadores. Nós somos mesmo. E Jesus, tendo ouvido, disse o quê? Os sãos não necessitam de médico. Jesus está comigo, está com você, porque nós não somos sãos, nós não somos saudáveis, nós somos pecadores. Mas sim os que estão doentes, nós estamos doentes. Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a mensagem de Jesus é para mim e para você. E para muitos outros que um dia ouvirão essa mensagem. Isaías 58, 3, 4, Deus fala sobre a questão do jejum. E o jejum é importante? É, mas o jejum tem que ter um propósito. Jesus disse assim, por que jejuamos nós? Né? As pessoas estão fazendo questionamento aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Alguns estão fazendo jejum e estão dizendo, oh, Deus não está me ouvindo, não está vendo o que está acontecendo comigo, eu fazendo jejum. Aí diz aqui, por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Às vezes a gente está aí muito tempo, né, envolvido, né, em questões, clamando a Deus por soluções e respostas, e não tem, às vezes. Aí a Bíblia diz aqui, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Às vezes nós estamos fazendo jejum para exaltação própria, nosso próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. E aqui diz, eis que para contendas e debates jejuais. Então, alguns jejuavam naquela época, mas para debater que era mais importante que o outro. Para ferir, descompunha iníquo. No final, na verdade, você estava ferindo as pessoas. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. O jejum não é para a gente fazer propaganda. Estamos em jejum. E aqui a Bíblia explica o que é o verdadeiro jejum. Isaías 58, 6 a 8. Porventura não é o jejum que escolhi? Qual é o jejum que Deus quer? Que solte as ligaduras da impiedade.
O que é impiedade? É a maldade, a iniquidade, o pecado, a transgressão da lei. Desfaça as ataduras do jugo, ou seja, as pessoas que estão presas no jugo do pecado, ou estão envolvidas em questões de injustiça, ocorrem muitas injustiças, e deixe livre os oprimidos. Então, se no seu trabalho, onde você atua, você tem que... O verdadeiro jejum é esse, libertar os oprimidos, despedaçar todo o jugo que é imposto sobre as pessoas. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, ou seja, ajudar as pessoas que necessitam. Recolha em casa os pobres abandonados. Isso aí é coisa difícil, né? E hoje tem risco, né, de alguém entrar em sua casa e roubar, né, atacar. Mas aqueles que você perceber que realmente são sinceros, ajude-os. Quando vires o nu, cubra, ou seja, doe a roupa, doa aquela roupa que você não necessita, aquele sapato que você não está usando mais, né? Não te escondas da tua carne. Então, diz aqui, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura vai acontecer. Às vezes a gente está buscando cura, né? Mas está preocupado só conosco mesmo. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor vai ser a tua retaguarda. Nós temos que fazer uma reforma muito grande em nossa vida. Nós cumprimos o propósito que Deus tem para mim e para você. Aqui nos fala que Jesus é o Senhor do sábado, no sentido mais amplo possível que você imaginar. Marcos 2, 23, 26 diz: e aconteceu que Jesus passando, tá, no sábado pela seara, estava caminhando. É proibido caminhar no sábado? Não. É proibido você dirigir num carro no sábado? Não. Qual é o propósito que você está dirigindo? Para seus interesses próprios, aí pode ser um problema. Mas é para adorar a Deus, é para levar ajuda a algumas pessoas? Não, não é um problema. Então diz aqui que os discípulos passaram pela seara, estavam caminhando, e caminhando começaram a colher espigas. A lei permitia as pessoas colher espigas. Tem uma lei em Levítico, né, na Bíblia, eu acho que é Levítico, que fala justamente que você deixar parte, né, seu alimento para outras pessoas pegarem e colherem. Mas diz aqui que os fariseus disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Na lei lá não fala a questão de sábado, você é proibido fazer isso no sábado. É colher para comer, se você está com fome. E aqui Jesus diz: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão o sacerdote, ou seja, era dedicado ao sacerdote. Mas na situação de fome, de necessidade, qual é o problema? Dando também aos que estavam com fome. Então Jesus está dizendo aqui que no sábado você tem que fazer o bem. E uma das necessidades básicas é se alimentar. Aqui nos fala Mateus 12, 11, diz: e ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, você não lançará a mão dela e a tirará daquele buraco? E por que você não faz isso com os seres humanos? Com aquelas pessoas que estão necessitadas de ajuda? Então o sábado é para isso. Levítico 23, 32 diz que o sábado, como é que nós sabemos quando ocorre o sábado? A Bíblia responde: sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas. Aqui tratava de um sábado que está relacionado com o dia da expiação. Mas aqui responde quando é que começa um sábado, né? Ou um dia aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde. Então o dia começa no pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro. Porque o calendário que nós seguimos hoje, que as pessoas seguem, é o gregoriano, que mudou e colocou a mudança do dia meia-noite. Quem foi que falou isso? O que é que ocorre meia-noite? Nada. Agora, quando o sol se põe, há a mudança, né? Do claro ao escuro. Então, Deus estabeleceu o dia do pôr do sol ao pôr do sol. E aí a gente celebra o nosso sábado. Então, Isaías 66, 22, 23 fala ainda que o sábado ele vai ser guardado na eternidade. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, ou seja, Jesus está prometendo que vai criar um novo céu e uma nova terra, e que nós estaremos diante da face dele, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, nosso nome e também nosso descendente, glória e bênção,
Esse é o plano de Deus para mim e para você. E será que desde uma lua nova até outra, ou seja, a lua vai continuar existindo, de uma lua nova até outra, de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diante do Senhor. Então, nós iremos, no dia de sábado, nos encontrar com Deus. Onde? Na cidade de Jerusalém. E durante a semana, as pessoas vão estar espalhadas na face da terra, trabalhando, fazendo as suas atividades, mas dia de sábado, todo mundo se reúne com Deus. Que glória, né? E eu recomendo que você já comece a adorar a Deus dessa forma. Vá para a igreja no dia de sábado e faça parte, né? Já comece a treinar, se preparar para a eternidade. Ezequiel 20, de 12 a 13, explica: também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles. Então, o sábado é um sinal ou um selo, uma marca visível entre nós e Deus, para que soubesse que eu sou o Senhor que eu santifico. Então, quem nos separa, nos abençoa, é o Deus Yahvé, e diz que para a gente saber que nós estamos sendo abençoados por Ele, nós temos que guardar o sábado. E diz: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Deus está falando. Não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo o homem vive por eles. Então Deus estabeleceu o que? Estatutos, juízos, né? A lei dos 10 mandamentos. E diz: profanaram grandemente os meus sábados. Então desobedeceram, não guardando o sábado. Então também tem muitas pessoas que dizem hoje que são cristãs e não estão guardando o sábado. E aqui Deus chama de profanar. O que é profanar? É quebrar algo que é sagrado. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. E eles permaneceram no deserto. Eles não entraram em Canaã. Então, a Bíblia também trata aqui, no Evangelho de Marcos 3, 22, 26, sobre a questão, né, de um pecado imperdoável. Diz que os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, quando Jesus fazia os milagres: tem Beelzebul. Beelzebul é mais um nome, né, de Satanás. Pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Então começou a dizer que Jesus está expulsando os demônios usando o próprio poder dos demônios. Coisa estranha, né? E chamando a si, disse-lhe Jesus em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? É estranho mesmo. E se um reino se dividir contra si mesmo, o reino não pode subsistir. Isso é um princípio que não muda, não. É o que Jesus está ensinando. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então a gente tem que ter muito cuidado. Qual lado nós estamos? Nós estamos com Jesus ou contra Jesus? Só tem duas opções. Marcos 3, 28 e 30 diz assim: na verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. A gente faz muitas coisas erradas. E toda sorte de blasfemas. Blasfemas são coisas contra Deus que as pessoas falam. E com o que blasfemarem. Mas Jesus falou aqui para a gente ter muito cuidado. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está escrito onde? Está lá escrito, né, em João 16. Ó. João 16. Ó, João 16 aqui fala um pouco, né? Vamos pegar aqui. E quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito, aquele Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. E aí também diz aqui, deixa eu ver aqui. Aqui também fala do Espírito Santo. Aqui tá melhor, eu acho. Deixa eu pegar. É no 16 mesmo. Aqui, ó.
16:8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito Santo é que nos convence. E a gente está dizendo, estamos rejeitando o Espírito Santo, e, ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão. Porque você só vai se arrepender se o Espírito Santo trabalhar em você e você chegar à compreensão que você é um pecador e aí você aceitar, né? Pedir perdão a Deus. Mas aí se você rejeita o Espírito Santo, diz, nunca obterá um perdão, mas vai ser réu de eterno juízo. Porque diziam lá que Jesus tinha espírito imundo. Então Jesus não tinha espírito imundo. Jesus é Deus. Ele tem o Espírito Santo. Então tenhamos que ter cuidado. Que caminho nós temos trilhando na nossa vida. Aqui tem um exemplo da história de Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 5. Diz. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Era deles. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, Satanás, a gente pensa que Satanás não atua nas nossas decisões, atua. Quando a gente desobedecer. E diz, porque mentisse ao Espírito Santo. Então, quando a gente mente a Deus, está mentindo também ao Espírito Santo, está mentindo a Jesus. E Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Retivesse parte do preço da herdade, ou seja, ele disse provavelmente que tinha entregue tudo e estava mentindo. Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, mentir, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar Jesus, rejeitar o Pai, é a mesma coisa que rejeitar o Pai. Mesma coisa. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E com grande temor veio sobre todos os que ouviram. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente está pecando desse tipo de forma, peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Ele tem misericórdia. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu nunca esqueço dessas palavras aqui, em Mateus 12:30. Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Você está com Jesus de fato. Jesus diz, quem comigo não ajuda, está espalhando. E aí eu acho que é muito sério, sabe o que, meus amigos? Porque muitas pessoas hoje estão dizendo que são cristãos, mas estão apoiando pessoas que estão contra Deus. Pessoas que estão apoiando o aborto, apoiando casamentos de pessoas do mesmo sexo, ou até com animais, ou o que seja. Estão apoiando coisas que Deus diz claramente que não é o caminho a ser seguido. E Jesus diz, quem não é comigo, é contra mim. Então, se você está apoiando esse tipo de coisa, as coisas que Deus diz que não é, homem casa com mulher. A Bíblia diz isso aí. Os dois unem só a sua carne. Qual o tipo de comida você deve comer? Deus já falou, está lá em Levítico. Levítico 11, Levítico 18. Leia lá com quem a gente pode casar, com as coisas que nós podemos comer. E Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não está juntando, está espalhando. Se você não está ensinando a pessoa a verdade, você está espalhando. Você pode até dizer que está na igreja, mas, infelizmente, você não está com Jesus. Então, tenhamos cuidado, meus irmãos. Porque só existe um caminho, um lado ou outro. Qual lado você está fazendo? O que você está fazendo no Instagram, no Facebook, no TikTok? O que você está publicando? Você está juntando com Jesus ou você está espalhando? Você está contra Jesus, está se manifestando contra Jesus ou a favor dele? É uma pergunta a ser feita. Ainda talvez há tempo de a gente voltar atrás em nossos caminhos. Aí Marcos 3, 31, 35 diz que chegaram então seus irmãos e sua mãe e estando fora mandaram chamar Jesus. E uma multidão estava assentada ao redor de Jesus. E disseram, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E a gente tem que fazer essa pergunta de fato. Quem são os nossos irmãos de fato? Nossa mãe. E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, Jesus deu a resposta para nós hoje ainda. Eis que minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, fazer a vontade de Deus é o que nos torna os irmãos. Se nós estamos ajuntando com Jesus e não espalhando, nós estamos com Jesus, nós somos o que? Filho dele e ao mesmo tempo irmãos. E também aqueles que fazem a vontade de Deus são nossos irmãos. João 20:17, Jesus disse: não me detenhas aqui, ó, porque ainda não subi para meu Pai. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, Jesus frisou novamente a questão de ser irmão. Mas vai para meus irmãos, e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos dê parte desse povo, ser irmão de Jesus, além de ser filho. Gálatas 3:29 diz: se nós somos de Cristo, então somos descendência também de Abraão. Imagina. Herdeiros conforme a promessa. Não é o de sangue, não. É aqueles que são de Cristo. Quem é que é de Cristo? Aqui responde João 1:9-14. Ali estava a luz verdadeira, está João dizendo. Ilumina todo homem que vê o mundo. Quem ilumina a gente? Só tem um, só Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Alguns ainda ficam com dúvida quem é Jesus. Está claro, o mundo foi feito por Jesus. Se foi feito por ele, ele é o Criador. Se ele é o Criador, é Deus. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porque ele é o Criador. E os seus não o receberam. Você está recebendo Jesus? Diz aqui, mas a todos quanto receberam. Se você receber Jesus agora, Jesus vai fazer algo maravilhoso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai passar a ser filho de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Os quais não nascem mais do que? De sangue. Não é de sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem, mas vem de Deus. O Espírito Santo está atuando em tua mente agora e você aceita Jesus. Você passa a fazer parte da filiação. Diz que o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele continua aqui. Ao ler a Bíblia aqui, ele está conosco, comigo e com você aqui agora. Por que eu estou falando isso? Porque uma multidão não é filho de Deus. Uma multidão não aceita Jesus. Não crê em nome. E se não é filho de Deus, faz parte de um outro grupo, que a Bíblia chama Babilônia. Babilônia é o quê? Significa confusão. Todos nós nascemos na Babilônia. É isso, nós nascemos pecadores. Nascemos sob o jugo de Satanás, fazendo parte da Babilônia. Deus quer que a gente saia dela. Deus não tem esse plano. No livro Serviço Cristão, página 50, diz algo muito atual para hoje. Diz que o mundo é um teatro. Imagine. A gente fica assistindo filmes, desenhos, mas todo mundo de fato é um teatro. O que é um teatro? Um lugar que existe atores. E quem que são os atores do mundo? São os seus habitantes. Cada um de nós está desempenhando um papel. Né? A gente não nasce. Eu não nasci professor, não nasci engenheiro, mas eu tornei-me, assumi esse papel. Hoje eu sou professor, sou engenheiro. Também eu não nasci esposo. Quando eu casei com minha esposa, eu passei a mais um papel. Então, ator é aquele que assume um papel, uma função, desempenha uma determinada função. Diz que todos os seres humanos, seus habitantes, são atores. E eles estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Então nós vivemos num drama. O drama tem o quê? Tem guerra, tem conflito, né? Tem problemas, né? Num drama. Envolve todas as coisas dentro de um drama. E diz que o que acontece? Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Ou seja, um poder que vem de Satanás. Satanás vai se apresentar como Cristo. Ele vai dizer que é o Messias, imagina. E vai operar, está operando, na verdade, com todo engano de injustiça. Aonde? A gente não vê essas coisas acontecendo, mas elas estão acontecendo. Sabe onde? Naqueles que estão se unindo em sociedade secreta. Então, existe sociedade secreta. Existe.
Existe hoje grande parte da renda do mundo está nos grandes fundos, né? Como BlackRock, né? Vanguard Group, ninguém sabe quem são, mas essas pessoas controlam a renda do mundo, controlam a vida das populações do mundo. São sociedades secretas, clube de Bilderberg, clube de Roma, né? Maçonaria, né? Rosa Cruz, né? Lions, né? São vários nomes, mas todos eles são envolvidos em ações secretas. E diz lá, os que estão cedendo à paixão para fazer parte disso, confederados, estão de fato executando os planos de Satanás. Você pode até receber dinheiro, riqueza. Eu já tentaram me convidar várias vezes a fazer parte disso, mas eu sei que não é o caminho. Né? Porque quem está por detrás é Satanás, mesmo que você não esteja percebendo. A causa vai seguir o efeito. Satanás vai conseguir, através dessas pessoas, né, e a influência dessas pessoas, preparar o mundo para ele se aparecer como falso Cristo. Imagina. E diz aqui, no meio disso, vão estabelecer um governo mundial. E aqui H.G. Wells, no livro dele, A Nova Ordem Mundial, de 1909, ele fala, quando a luta parecer caminhar definitivamente rumo à democracia social mundial. Então, na verdade, essa democracia social mundial vai ser um regime socialista. Nós já estamos vivendo um regime socialista. O Brasil já não é mais uma democracia. Já não preza mais pelos direitos, né, individuais. Nós estamos vivendo no socialismo. E o mundo todo já está seguindo esse caminho. Ainda poderão haver grandes atrasos, o HGL fala, e desapontamentos, antes que ela se torne um sistema mundial, ele diz aqui, eficiente e beneficente. Imagina, nunca vai ser. Um número incontável de pessoas odiará a nova ordem mundial. Muitos estão percebendo, estão se tornando escravos. E morrerá protestando contra ela. Mas a Bíblia diz que eles vão implantar esse governo. Não conosco ajudando. Espero que você não esteja ajudando a implantar isso aí. Como é que a gente ajuda? Votando nessas pessoas que querem fazer isso. Que querem impedir a liberdade de expressão, né? Que querem poder, né, prender você por prisão preventiva, né? Sem nem que você tenha direito a se defender. Você não deve apoiar isso. A Bíblia diz que por detrás disso tudo existe, sabe o quê? Espíritos imundos. Apocalipse 16, 12 a 14. Diz que um sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates ali próximo, né, de Israel. E a água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então aqui ainda tem estudos tentando explicar o que é isso. Mas o mais importante é a gente saber disso. Ó. Da boca do dragão. O dragão é Satanás. Da boca de Satanás. Da boca da besta, que é o poder papal. Né? E também da boca do falso profeta, que é o protestantismo, que se apostata, se afasta da Bíblia e se une à besta, ao poder papal. E se une ao espiritismo ou espiritualismo. Eles se unem. E diz que saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí eles começam a fazer o quê? Sinais e prodígios. Milagres, curas, hein? As pessoas enricam de repente. Né? Porque são espíritos de demônios. Então os demônios estão por detrás. Estão fazendo as coisas acontecer. E eles fazem o quê? Prodígios. Então não fique pensando em prodígio, riqueza, né? Prosperidade, falsas prosperidades tem a ver com Deus e nem com a verdade, não. Tem muito mais a ver com Satanás. Diz que eles vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. Vocês vão ao encontro, vocês estão indo procurar você. Pode ser que já tenha feito contato com você várias vezes e você não tenha percebido. Para congregar você para o quê? Para a batalha. Para que você esteja do lado de quem? Dele, Satanás. Naquele dia do grande dia de Deus poderoso. E como é que você sabe? Jesus diz, quem não é comigo está contra mim. Quem comigo não está juntando, está espalhando. Se você está espalhando e está contra Jesus, você está, infelizmente, fazendo parte desse grupo aqui. Ou você está ligado à besta, né, que é o poder papal, ou ligado ao falso profeta, que é o protestantismo, ou o espiritualismo, as matrizes espiritualistas, ou ateístas, né, também. Você pode estar no meio de uma dessas coisas aí. O importante é que Satanás está conduzindo todos esses grupos que não estão com Jesus. Estão contra Jesus e estão espalhando, em vez de juntar. Então, eu vou dar um conselho. Eu tive que tomar minha decisão.
Aqui diz que os Mateus, né, Patriarca e Profetas, né, livro Patriarca e Profetas, nos dão um conselho. O estado de corrupção e apostasia que nos últimos dias existiria no mundo religioso foi apresentado ao profeta João, na visão de Babilônia, a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Então a Babilônia une todos esses grupos, que, ou seja, é uma confusão. Aí a gente vê que essa confusão está em tudo. Né? Agora tem questão de não binário, né? Não isso, não aquilo, né? Estão dizendo que tem mais de 100 gêneros, ou seja, Satanás trabalha com a confusão. E aí diz, antes da destruição, será feito do céu um convite. Sai dela. De onde? De Babilônia. Sai dessa confusão aí. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados. O que é participante dos pecados? Você começa a apoiar e daqui a pouco você está fazendo parte. E para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, as pragas vão vir sobre as pessoas que estão enganando os outros, estão desviando as pessoas de Jesus e da verdade. Diz aqui, como nos dias de Noé e Ló, será o dia da volta de Jesus. Tem de haver uma separação distinta do pecado e dos pecadores. Mas nós não somos pecadores sem. Mas não é porque nós somos pecadores que a gente quer permanecer todo o tempo no pecado, não. A gente tem que lutar com Deus e não contra Deus. Não pode haver transigência entre Deus e o mundo. E esse mundo aqui não é o mundo natural, não. É o mundo que Satanás criou e estabeleceu. Nenhum retrocesso para se conseguirem tesouros terrestres. Não considere os tesouros terrestres mais importantes do que Deus. Aqui diz, não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão aqui é, sabe o quê? A cobiça. A avareza. Testemunhos seletos diz assim, devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada. É por isso que eu trouxe essa mensagem aqui para mim, para você. No sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Que mensagem é essa? Nessa obra, cumpre nos preservar a nossa individualidade. Os direitos individuais têm que ser defendidos a todo custo. Liberdade de expressão, direito à vida, direito de ir e vir, direito de propriedade fazem parte da nossa individualidade. Sem isso aí, tudo está perdido. Não nos devemos associar à sociedade secreta, nem a sindicatos trabalhistas. Né? Os sindicatos estão espalhados aí. E as confederações e os sindicatos. 1 Timóteo 4,16 diz, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da doutrina. O que é a doutrina? É o ensinamento que Deus revelou nas Escrituras. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É por isso que eu estou perseverando. Que Deus te dê um bom fim de semana, meu irmão, ou minha irmã. Já deseja-te um feliz sábado. Começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.